Saudações psicodélicas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa Brisoteca, nossa biblioteca de textos brisantes e expansores da consciência. Hoje eu vou trazer um trecho de um artigo que foi publicado nesse livro aqui, Psicodélicos no Brasil, Arte e Política, que foi organizado pelo Sandro Rodrigues, Fernando Bezerra e Daniela Monteiro, que são do Conselho Diretor da Associação Psicodélica do Brasil. E esse é o volume 2. O volume 1 é esse aqui, Psicodélicos no Brasil, Ciência e Saúde. Não sei se ainda está disponível para compra, se tiver eu também vou deixar o link aqui para vocês adquirirem. O trecho que eu vou trazer é do artigo do Sandro Rodrigues, que se chama Changa, entre a evolução tecnológica da ayahuasca e o crack da Jurema. Esse é um artigo extenso, eu vou ler só duas partes, eu vou ler a parte Changa e usos tradicionais da Jurema e a reflexões sobre a Changa e o futuro das tradições juremeiras. Nesse artigo, é importante eu contextualizar aqui rapidinho, o Sandro Rodrigues faz uma pesquisa pela internet perguntando para as pessoas se, abre aspas, você já teve alguma experiência pessoal significativa envolvendo o uso da Changa? Então, nesses trechos que eu vou ler, vai aparecer um pouquinho das respostas dessas pessoas. Um outro ponto que eu acho importante contextualizar aqui também é que nesses trechos tem muitas citações entre aspas. Eu não vou sinalizar todas as aspas para não ficar tão cansativo, vou fazer um sinal com a mão. E vou sinalizar algumas que eu acho que é importante, né? Sinalizar o abre aspas e fecha aspas. Então vamos lá. Changa e os usos tradicionais da Jurema. Apesar de terem trajetórias autônomas, Jurema e Ayahuasca guardam em comum o fato de serem bebidas com uso assentado historicamente em rituais de uso tradicional, em contraste com a Changa, que emerge como uma tecnologia pagã futurista da entrada do século XXI, sintonizada à velocidade dos padrões tecnológicos de conexão adotados atualmente. Enquanto 8 respondentes do formulário declararam experiência ritual com Jurema, 13 tiveram experiência ritual com a Ayahuasca, mas a grande maioria não teve experiência com uma ou outra. Entre quem teve a experiência, há quem considere formas diferentes de administrar o mesmo remédio, ou sinta, ao fumar, tudo de forma mais espontânea, menos racional, o que leva a pensar que, entre aspas, o uso moderado e ritualístico da Changa pode ser um expansor de consciência muito benéfico. Por outro lado, seu uso se torna de fácil distorção e pode ser considerado uma, entre aspas, falta de conexão com o espírito da Jurema, não me sentir conectado espiritualmente, como se fosse uma experiência recreativa, fecha aspas. As leituras acerca das vantagens e desvantagens das diversas formas de uso envolvem distintas perspectivas. Para alguns, o uso tradicional é bem mais eficaz, porque além de você estar cercado por pessoas que fazem isso durante suas vidas, elas podem te auxiliar em qualquer dúvida. Enquanto outros enfatizam o custo e consideram o DMT como uma forma menos burocratizada para se ter uma experiência enteógena, tendo em vista a dificuldade social e até econômica. Um de meus entrevistados considera a Changa um grande convite de você para você mesmo, para ir se descobrindo mais, se conhecendo mais. Relata que já teve experiência com Changa, que foi na medida para destrinchar algo, mas aponta como uma grande desvantagem da Changa a questão da procedência incerta, algo que sem dúvidas implica um grande risco para a saúde física, por não se ter um controle externo sobre o processo de produção, e basicamente não se poder ter absoluta certeza do quanto de que tem em sua Changa, o que pode expor seus usuários a potenciais riscos à saúde. O outro entrevistado acompanhou uma coleta e feitio de Jurema, mas não chegou a tomar, enquanto a Ayahuasca tomou algumas vezes e não vê vantagem ou desvantagem. Um terceiro compara o processo de uso da Changa com a participação numa sessão de Ayahuasca ou cogumelos, indicando que, entre aspas, ela pode dar um relance de uma experiência enteógena muito fácil, muito rápido e real, mas nunca vai fazer o que uma sessão de Ayahuasca faz. Contudo, em reação a um comentário lido recentemente em uma rede social, comparando a Changa a uma espécie de crack da Jurema, um entrevistado comenta que compreende a comparação técnica pelo fato da extração envolver o uso de solventes e soda cáustica, o que, por outro lado, pode ser compreendido como uma evolução tecnológica em termos de extração de cristais de DMT. Mas que isso não indica uma subversão ou degradação do uso, uma vez que uma tendência a isolar a DMT é notável inclusive nas próprias tradições religiosas, onde cada vez são mais comuns versões concentradas do chá, mesmo em gel. A questão é que, por mais estranho que seja utilizar benzina, pipe e isqueiro, a prova final é a experiência. Mais que isso,
É possível ir além e refletir sobre um sentido transpessoal do próprio uso de solvente. Entre aspas. Acredito que a benzina seja extraída do petróleo, e o petróleo vem de fósseis de animais e plantas. E é como se essas eras passadas subissem e se conectassem conosco para nos religar a essas eras. Fecha aspas. O que é destacado como mais encantador na Changha é que, mesmo que se tenha curiosidade e expectativas, ela sempre surpreende e surpreende muito. Ela mostra coisas que você não sabia nem que existia, por isso surpreende tanto. Como diz Gaia, de 2015, Changha é um nome recém-construído para uma substância psicoativa poderosa com uma história muito mais antiga. Sendo assim, uma espécie de elo simbólico que a cultura psytrance reivindica com as culturas nativas da América do Sul. Vimos em outro lugar o papel exercido pela experimentação social com drogas psicodélicas na evolução estética dos subgêneros da música eletrônica de pista. Uma recente revisão de literatura indica que gêneros musicais definidos como problemáticos pela associação direta de seus ouvintes ao uso de drogas, considerado a priori como uma conduta antissocial, podem ajudar seus ouvintes a regular emoções negativas e a construir uma identidade social e de grupo. A música pode ter efeitos poderosos nos ouvintes, mas o ouvinte não é apenas um receptor passivo de estimulação nervosa, e sim um condensado de fluxos diversos de subjetivação. E mesmo a música é ela mesma atravessada por processos e sentidos tão estéticos quanto políticos. Para Gaia, 2016, na cultura psytrance, a Changha é utilizada como uma espécie de sacramento enteogênico dos festivais, tidos como rituais de cunho espiritual, pautado num ethos experimental necessário para se produzir experiências de gnose psicodélica. Um de meus entrevistados disse que, ao ter contato com a Changha, quis mais e foi para um festival de música eletrônica, pela facilidade de acesso, embora tenha utilizado em outros contextos. Entre aspas, com mais gente, situações mais calmas, situação na praia, mais afastada. Contou que tem muita gente da ayahuasca simpático a Changha, algo que ele relaciona ao sincretismo religioso. Vamos passar para o segundo tópico, então. Reflexões sobre a Changha e o futuro das tradições juremeiras. Na Igreja do Divino Mestre da Terra, cadastrada em 2016 pelo filósofo Mark Collins, em Paracuru, no Ceará, que, entre aspas, se pretende uma religião 100% brasileira, com origem no sertão nordestino, onde crescem as juremas, cápsulas de pó de DMT, extraído da jurema ou da chacrona, são ingeridas 1 hora depois de se ingerir a ruda da síria ou jagube. As moléculas são consideradas sagradas nessa igreja, que alia ciência e espiritualidade. Gaia, 2015, alerta para a importância que se faça uso consciente dessas plantas. Na Austrália, as acácias estão ameaçadas de extinção. As árvores mais antigas contêm a maior parte da DMT e agora elas são colhidas irresponsavelmente. A antropóloga propõe que todos os alquimistas de Changha começassem a cultivar suas próprias plantas. Grunewald ressalta a importância que os novos usuários da jurema entendam que ela é também um ser vivo, que é agente no cosmos, e não algo estanque, um objeto da natureza que contém algumas moléculas interessantes para o nosso enriquecimento espiritual. A jurema é um sujeito que alimenta corpos e almas de várias qualidades de seres vivos e das mais variadas maneiras, tal como ensinam povos indígenas no Nordeste, que foram desde o início do período colonial alvo de extermínio, escravidão, catequização, desterritorialização, submissão nas frentes de trabalho, preconceitos diversos, e a quem devemos não apenas respeito e admiração, mas reparações históricas. Pois a Matrix remete a pertencimentos, familiar, comunitário, territorial, etc. Tanto no sentido simbólico em que se dão as heranças relativas à ancestralidade e crenças, quanto no sentido material em que se estratifica política e economicamente a sociedade, produzindo constantemente mal-estar e desigualdade. Nesse sentido, pouco ou nada vale a conexão com o passado e mesmo com outras espécies, se não cuidarmos agora e no futuro dos povos tradicionais e ancestrais, guardiões dessas medicinas da floresta, excluídos constantemente do que lhe tomamos. No dia 23 de junho de 2023, em Denver, Colorado, durante o encerramento da conferência Psychedelic Science, maior convenção científica mundial para o debate sobre os potenciais terapêuticos dos psicodélicos, com cerca de 12 mil pessoas inscritas e 500 palestrantes, Nishiwaka Yawanawá, líder do povo indígena brasileiro de mesma denominação, que vive perto da fronteira com Bolívia e Peru, após cumprimentar os organizadores e cientistas,
questionou por que os verdadeiros conhecedores dessas medicinas não são convidados para os estudos, lamentando a falta de respeito da pesquisa científica com os habitantes da floresta. A ciência psicodélica precisa, desde já, ser indagada pelo que tem sido deixado de fora, sob o risco de acentuar as desigualdades já preocupantes em nosso país. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existem hoje no Brasil cerca de 305 etnias indígenas, em situações mais diversas e adversas em seus territórios, inclusive com pontos de intensificação de conflitos e mesmo extermínio de povos inteiros, apesar de suas ricas táticas de resistência. É preciso fomentar práticas de valorização das culturas dos povos originários e promover tanto garantias legais para sua proteção social, quanto reparações históricas pela colonização. O objetivo do presente texto foi promover reflexões sobre algumas implicações do uso da Changa para usuários e para as tradições que fazem uso da Jurema no Brasil. No tempo do texto, que também é curto, e com o tanto a extrair e desdobrar desses insights tão intensos, receio ter tocado somente a superfície de questões que seguem precisando de atenção. Bom, gente, esse foi um trecho, então, do artigo do Sandro Rodrigues, Changa entre a evolução tecnológica da ayahuasca e o crack da Jurema. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se te agregou em alguma coisa, comenta, compartilha, curta, se inscreva no nosso canal, ativa também o sininho de notificações para você saber quando a gente postar vídeos novos. Segue a gente lá no Instagram, se você ainda não segue, @Associação Psicodélica. E por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.